Shalom! Há quem diga por aí que Paulo foi o verdadeiro fundador do cristianismo, que abandonou o judaísmo, que rejeitou a Torá e criou uma nova fé desvinculada das raízes hebraicas. Mas será que isso é verdade? Neste vídeo eu vou te mostrar, com Bíblia, com história e com fontes judaicas e cristãs, o que Paulo realmente criou, vivia e ensinou. E você mesmo vai tirar sua conclusão. A palavra cristianismo nem existia nos dias de Paulo. O termo aparece pela primeira vez em Atos 11:26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E nota, eles foram chamados, não que se chamaram assim. Os seguidores de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, os nazarenos, um grupo dentro do próprio judaísmo. Em Atos 24:14, Paulo está sendo acusado diante dos líderes. Porém, confesso-te isto, que conforme o caminho que chamam de seita, assim Senhor ao Deus de nossos pais, crendo em tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Isso não é linguagem de quem fundou uma nova religião, é? Em Filipenses 3:5 e 6, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, irrepreensível. Ou seja, Paulo era um judeu comprometido com a Torá até o fim. Em Atos 21, os próprios discípulos de Yeshua dizem a Paulo: há muitos judeus que creem, e todos são zelosos da Torá. E para mostrar que Paulo também guardava a Torá, eles pedem que ele participe de um ritual de purificação no templo. E ele faz. Por quê? Porque Paulo não abandonou as práticas judaicas. E Paulo segue a quem? Yeshua. Em Mateus 5:17, Yeshua diz: não pense que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E no verso 19, qualquer que violar um destes mandamentos, ainda que dos menores, será chamado o menor no reino. Yeshua guardava o Shabá, comia kasher e ia ao templo. Ele não fundou o cristianismo romano. Ele viveu e ensinou como judeu. Então, de onde veio essa ideia de que Paulo criou uma nova religião? A resposta está na história. Marcião, no século II, foi o primeiro a rejeitar o Deus do Antigo Testamento e a Torá, mas ele foi considerado herege. Séculos depois, com o imperador Constantino, o cristianismo foi moldado à imagem de Roma. O Shabá foi substituído pelo domingo. As festas bíblicas foram trocadas por dados romanos. Tudo que lembrava o judaísmo foi banido. O historiador Eusébio de Cesareia, no século IV, escreveu que os primeiros líderes da comunidade de Jerusalém eram todos circuncisados, ou seja, judeus. No livro História Eclesiástica, ele lista 15 bispos de Jerusalém, todos judeus. Já Epifânio de Salamina, em seu livro Panarion, descrevendo os Netzarim como judeus que judeus, creem em Cristo como o Filho de Deus, mas continuam a observar a lei de Moisés, o Shabá, as festas e a circuncisão. Isso está no Panarion 29.7.2-4. Ou seja, os primeiros seguidores de Yeshua nunca abandonaram a Torá. Dizer que Paulo criou o cristianismo é como dizer que Isaías criou o islamismo, só porque Maomé citou os profetas de Israel. É um salto histórico sem fundamento. Paulo não criou o cristianismo. Ele era um mensageiro de Yeshua, esperando os gentios para servirem aos deuses de Israel sem precisarem se tornar judeus, mas respeitando os princípios eternos da Torá. A verdadeira ruptura ocorreu depois, quando o Império Romano assumiu o controle da fé. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor as raízes da sua fé, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, o Messias de Israel não veio fundar uma nova religião. Ele veio restaurar o que havia sido prejudicado. Se você chegou até aqui, já viu que Paulo não criou o cristianismo. Mas então, por que tantas pessoas entendem o contrário ao ler as cartas dele? Agora, a gente vai abrir essas cartas e ver o que Paulo realmente. Você vai se surpreender. Uma chave importante: Paulo não estava escrevendo a judeus religiosos, como os fariseus. Ele estava escrevendo para gentios que vinham de uma cultura pacífica e que estavam entrando na fé em Yeshua. Por isso, Paulo, em Atos 15:19-21, os discípulos decidiram que os gentios começariam com 4 preceitos básicos e depois aprenderiam a Torá nas sinagogas. Paulo falava muito sobre liberdade, mas liberdade de quê?
Em Romanos 6,14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas da graça. Muita gente para aí, mas o próximo verso V15 é claro. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei. Ou seja, estar debaixo da graça não é uma licença para. A lei do que ele fala aqui não é a Torá em si, mas a relata que recai sobre quem a transgride. Uma das expressões mais mal interpretadas nas cartas de Paulo é obras da lei. Ele diz em Gálatas 2,16: o homem não é justificado, mas o que eram essas obras da lei? Entre os judeus da época, isso se referia a identificadores externos como circuncisão, restrições alimentares, regras rituais. Paulo combate a ideia de que essas obras, por si só, ele nunca disse que obedecer à Torá era errado, só que sem fé e transformação interior, ela não salva. Veja só o que ele escreve em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum. Em Romanos 7,12. De modo que ao ler, e em 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada e a incircuncisão também nada é, mas o que importa é guardar os mandamentos de Deus. Dá para dizer que Paulo rejeitou a Torá? Ele apenas ensinou que a salvação vem da fé, mas a fé verdadeira produz transformação. Veja só o que ele escreve em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum. Em Romanos 7,12. De modo que ao ler, e em 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada e a incircuncisão também nada é, mas o que importa é guardar os mandamentos de Deus. Dá para dizer que Paulo rejeitou a Torá? Ele apenas ensinou que a salvação vem da fé, mas a fé verdadeira produz transformação. Com o tempo, fora do contexto judaico, os escritos de Paulo foram lidos de maneira romana. Mas isso deve ser o fato de que você perdeu, como sinagogas, a linguagem hebraica, os trajes do povo de Israel. Resultado? Paulo foi transformado num símbolo da teologia da graça sem compromisso. Mas esse nunca foi o ensino original. Em 2 Timóteo 4,7, já perto do fim da vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele guardou a fé em Yeshua, sem negar. Ele não queria que os gentios virassem judeus, mas queria que servissem ao único Deus, com uma vida transformada. Então, Paulo criou? Não. Paulo chamou os gentios para serem filhos do Eterno por meio de Yeshua e viverem uma vida de fé, santidade e justiça. A cristandade como sistema separado veio depois, pelas mãos de Roma. E agora cabe a nós restaurar as raízes.